Muito bom dia, doutora. Doutora, agora são 9h10 pontualmente aqui. 10 minutinhos de atraso da nossa aula. Eu espero que você ainda não tenha perdido. Entra aqui, vem estudar comigo direitos societários, métodos da advocacia 10+. Vamos tomar um cafezinho e vamos bater esse papo bastante interessante hoje. Depois de tudo, né, o que aconteceu, você não tem ideia. Tem ideia. Olha, doutor, caro colega, minha cara colega, a vida, gente, não é para amadores, definitivamente, viu? Porque, olha, depois do que aconteceu, meu paito lá no hospital, UTI, e aí colocar todas as coisas em ordem, eu acho que é mais importante, a lição de tudo isso, é a nossa mente estar em ordem. Se a mente está ok, a gente enfrenta qualquer negócio, né? E o que me permitiu isso é o fato de eu vir me cuidando já ao longo dos meses, não vou falar anos não, hein? Ao longo dos meses e tal, colocando as coisas no trilho. Bom, vamos lá, né? Vamos estudar um pouquinho. Eu fiz uma brincadeira esse fim de semana e foi o que inspirou a aula de hoje. Porque no curso Advogado 10+, não é somente o direito societário, é o método do Advogado 10+. Como você vai fazer a sua advocacia, como você vai atender o cliente, como você fecha o contrato com esse cliente e como você lida com ele. Porque caso você ainda não tenha percebido, eu vou te dar um pulo do gato aqui. O cliente do societário, do direito societário, ele permite uma aproximação, vou pôr o óculos que eu não enxergo essa hora da manhã. Ele permite uma aproximação muito grande entre advogado e cliente. Porque você vai estar diretamente com os donos do negócio, com os sócios do negócio. E aí, caro colega, naturalmente novos negócios, novos contratos surgirão. Você nunca vai ficar só com um contrato societário. Societário, ele é a cabeça. Ele é, na verdade, a melhor área e a melhor ferramenta para você adentrar num relacionamento duradouro com o cliente. Por quê? Porque, lembra que... E aí, por que eu estou explicando isso aqui, dando esse pulo do gato para você? Porque eu fiz a brincadeira no fim de semana e teve uma colega que falou assim, mas ninguém pede receitinha de graça para médico. Muito bem. Olha só, eu falo aqui, tem advogado que discorda, não tem problema, o mundo é assim, de divergências, e nós aqui, advogados, estamos acostumados com essa dialética. Mas deixa eu te contar uma coisa. Se você cobra consulta, você se coloca num lugar muito baixo perante o cliente, porque ele vai te ver como aquele mediquinho de convênio, como médico de convênio. Como funciona a dinâmica de uma consulta médica? Vamos pensar aqui? A dinâmica funciona da seguinte maneira, você agenda uma consulta, que já chama consulta, paga antes, o médico senta ali, olha para você e fala, eu vou te pedir um monte de exame. Faz um monte de pedido de exame, um monte. Você sai de lá com aquele monte de exame, volta pro médico, marca outra consulta. Ele analisa tudo. Às vezes ele te pede mais um exame, mais um procedimento, te dá um remedinho e você vai para casa. Vida que segue. Não é assim que funciona? Muito bem. Na advocacia, o cliente chega para você e fala assim, doutor, eu preciso conversar. Eu estou com um problema e eu preciso conversar. É ruim já quando o cliente está com esse problema e quer conversar, quer procurar o advogado. Mas tudo bem, porque a maioria chega assim, né? A gente não tem no Brasil uma cultura preventiva, e isso é muito importante, e é isso até que eu ensino no Advogado 10+, e venho aqui falar sobre isso.
O que acontece? Você fala, você está com um problema? Eu cobro a consulta. Ele não te vê como médico. Ele não quer receitinha. Ele quer conversar e falar do problema dele. Que ele acha que mas muitas vezes é muito mais além. E aí, o que você fez? Você criou, então, uma barreira, um entrave. Ele pode até fazer essa pseudo-consulta com você. Mas aí, o que você vai falar para ele? Ah, me manda os documentos para eu poder olhar, para eu poder ver depois e te falar. Não são os exames. Então, dentro dessa dinâmica, desse atendimento do cliente, principalmente o primeiro atendimento do cliente, faz tanta diferença, meu caro colega, minha cara colega, que você não tem ideia. E eu digo isso por experiência própria. Eu testei várias coisas, tá? Principalmente no começo de carreira. E aí, eu vou te dar a sacada. O que os grandes fazem? Cobram? Não. E por que são grandes? Porque fidelizaram os clientes. Tem clientes bons que só procuram por eles. Virou referência. Olha, não ia ser legal se você fosse referência também do seu cliente? Só procurasse você? E o que faz essa diferença? É do começo. Do começo. Uma vez eu passei numa consulta médica, coitada da médica, olha isso. A médica, cabelo todo esgrenhado, mal vestida, vê se a gente não repara. Eu nem vi nas mãos dela, mas devia estar feia a coisa. Ela nem me olhou e falava assim, não, isso é com o especialista tal, isso é com o especialista não sei o quê. Ela não escutou. E quantas vezes, e eu saí de lá pensando assim, quantas vezes a gente também não faz isso? Quantas vezes a gente finge que escuta o cliente, às vezes no telefone, não abre a câmera, não prepara um ambiente agradável visualmente, não coloca uma florzinha para suavizar o tema, cores suaves, né? É sempre uma coisa estranha. Quantas vezes a gente não faz isso? Muitas vezes. Não importa por quê. Porque tá cansado, porque tá de saco cheio, porque eu não aguento mais. Então não atenda. Se você não tá bem, não faça agora. Dá um tempo, vai tomar um café. Vamos tomar um café. Aí depois você faz o que tem que ser feito com o cliente. Atende bem. Quantas vezes eu pego o carro e vou até o cliente, eu atravesso a cidade, São Paulo, gente, e 5 quilômetros a gente demora 1h30 no trânsito, e vai, e atende, conversa, escuta, pesquisa. Aqui é o primeiro ponto que você precisa tomar nota. Olha, o cliente te mandou uma mensagem, a pessoa mandou uma mensagem. Doutor, doutora, eu quero conversar porque eu tenho um problema ou eu tenho um projeto, não sei o que, eu preciso de uma orientação. Tudo bem, vamos agendar então. Não vem com esse papo de que você cobra. Não vem assim. E presta atenção, a primeira, até balancei aqui, a primeira lição de casa, sabe o que é? É você que vai fazer. Essa primeira reunião com o cliente, o seu primeiro contato, é o contato que você vai pegar informação. E não é só a informação daquilo pontual que o cliente quer conversar, é da vida dele. Você tem que descobrir quem é a pessoa. E as pessoas, olha só que novidade, as pessoas adoram falar de si mesmas. Vai falar tudo e mais um pouco, vai contar histórias. E vamos falar aqui, são histórias, gente, muito legais. Eu escuto uma história, cada vez que eu faço reuniões assim, eu fico pelo menos umas 2 horas com a pessoa, porque são histórias muito legais. E isso é extremamente enriquecedor para nós mesmos, para si mesmo. Você ouviu uma história de superação,
Você escutar uma história de mudança. Olha, eu trabalhava assim, 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 eu tive um rompimento grande, agora eu faço outra coisa. É muito legal. É muito legal. Teve um cliente que me contou uma aventura, tipo o Capitão Phillips, assim, sabe? De piratas mesmo, no barco. Vai virar a história, sei lá, para filme, porque é muito legal. E aí você deixa isso passar porque, ah, não, eu sou muito técnico. Ah, eu quero, não, é isso aqui só, não me interessa. Interessa sim, porque é esse vínculo que vai ser criado que vai abrir outras portas para você. Então, olha só, a primeira lição que eu falei para você tomar nota, qual é? Faça uma pesquisa sobre as características desta pessoa, desse cliente, desse negócio. Por quê? Você já chega com informação. Quando a gente fazia entrevista para emprego, ou quando eu faço entrevista para algum candidato do escritório, sim, porque meu escritório já contratou muita gente, hoje eu tenho mais 3 pessoas trabalhando comigo, o que importa muito para mim, Heloísa, é justamente saber se o candidato tem interesse. Se ele sabe que é Herrera Advogados, se ele acompanha os vídeos, se ele já sabe quem é a Heloísa Herrera. Ué, ele não quer trabalhar para mim? Não quer trabalhar no escritório? Tem que saber. É a mesma coisa. Você não quer trabalhar para o cliente? Você tem que saber. Você tem que saber. Faz parte, inclusive, de um processo comercial. Olha, hoje, depois do advento do Google e da internet, aqui vamos falar, dessa internet rápida, tudo é muito mais acessível. Ninguém se esconde mais. Você consegue achar informações valiosíssimas e muitas vezes que nem a pessoa sabia. Ah, eu não sabia, então o contador deixou assim. Ah, eu não sabia que tinha tal coisa. Puxa, eu não sabia isso. Você traz já, sabe o quê? Para essa primeira reunião, para esse primeiro contato, valor. Valor. E isso vale para qualquer primeira reunião que você vai fazer. Semana passada, uma pessoa me procurou para uma situação numa associação de moradores. Tudo a ver com societária, associação. Ah, Elô, você sabe de associação? Então eu vou te indicar, veio por indicação. Muito bem. Eu pedi já, por mensagem, a cliente me contatou. Eu falei, olha, você pode me mandar algumas coisas que você tem para eu poder saber o que é? E fui pesquisar. Entrei na internet, vi onde vi o tal da associação, o bairro, as casas, descobri qual que era a dela, o nome. A conversa flui. A pessoa se sente acolhida. E olha que legal. Fechou. Sabe por quê? Porque ela viu que eu tenho interesse em trabalhar com ela. É o contrário, doutor e doutora. Se você der uma volta no teu bairro, não precisa ser cidade, no teu bairro, quantos escritórios ou quantas fachadas de advocacia você vai ver? Muitas, não é verdade? Muitas. Então, por que você não se diferencia? Tem que se diferenciar. E olha que eu estou falando aqui o básico. Você vai se diferenciar fazendo o básico do básico. Qualquer cursinho de formação de vendedor ensina a fazer isso que eu estou te falando. Ah, mas vender é contra a advocacia. Caramba que é. Não é contra. Muito pelo contrário. É o que é feito. Como que você conquista um cliente? Você não vai fazer anúncio na TV. Você não vai colocar a tua cara pintada em outdoor. Você está fazendo um atendimento. Diferentemente da consulta. Essa eu faço e é muito legal. Sabe por quê? Toda consulta gera um parecer. É um parecer.
um parecer é um documento escrito com aquilo que você analisou, com aquilo que você estudou, e aí você apresenta esse parecer para o cliente. E é sim de alto valor agregado, não é esse valorzinho de... Esquece a tabela da OAB. Eu ensino isso no meu curso. Esqueça a tabela da OAB. Que precisa urgentemente ser revista. Os processos da ordem precisam urgentemente serem revistos, porque são altamente ineficazes. Se fossem eficazes, você não estaria aqui me assistindo, você não estaria aí, com dúvida, não estaria aí sofrendo com um cliente que fica perguntando umas coisas, você fala, ai, que absurdo, ai, tô cansado, ai, eu não aguento mais. Não estaria aí fazendo esse monte de diligência que não vale nada, né? Então, para um pouco e pensa exatamente qual que é o atendimento, qual que é o perfil que você quer. 1.300.000 inscritos ativos na OAB. Não adianta, a gente precisa se destacar, e se destacar fazendo o básico. Esse primeiro atendimento que você pesquisou, que você olhou, que você achou, o cliente se encanta, ele cria confiança. Esse é o primeiro passo. Evidentemente que tem um passo anterior, que eu já vou falar aqui. Evidente, por quê? Outro dia estava ouvindo eu sempre escuto podcast, videocast de negócios, empreendimento, que aplica muita coisa pra gente também, né? E aí, olha só o que o empresário falou. Eu não contrato advogado pobre, eu não deixo advogado pobre pôr a mão na minha empresa. E com razão! A mesma coisa que estava a médica lá toda descabelada, desgrenhada, que nem me olhou. Você acha que eu deixei ela encostar em mim? Saí. É a mesma coisa para o advogado. Você não precisa ser um milionário, mas pelo menos você tem que estar apresentável, doutor e doutora. Falar corretamente. Não fica falando os problema, é problema. Não é menos, não existe, né? Isso é o básico, é a premissa para você começar a se apresentar, a chegar no cliente. Não precisa ter nada de grife, mas pelo menos ter as coisas inteiras. No curso eu ensino também, olha, não vai usar esse celular aí com a tela trincada. Não vai, troca. R$800 você troca por um smart, não precisa ser um telefone de ponta, né? Mas você troca esse telefone. Não se apresenta assim de uma maneira ruim, chula, que pega muito mal. Muito mal. E a gente atrai aquilo que aparenta, caro colega, não tem jeito. Você aparenta ser uma pessoa, vamos falar assim, desleixada. É isso que você vai atrair, não vai ter jeito, tá? Não vai ter jeito. Por quê? Isso é regra do universo. E aí é muito mais fácil você espantar o cliente. Aí você tá numa aparência bem ruim com esse teu celular aí de tela quebrada. E aí você fala assim, eu cobro consulta. Meu Deus do céu. Não. Consulta nossa vai ser emitida um parecer. Esse primeiro atendimento, você vai conhecer seu cliente. Aí a regra número 2, então, eu falei da 1 para você fazer uma pesquisa e demonstrar interesse para esse cliente, para você chegar. E o Rodolfo aqui, olha, celular que tem uns toques bregas também, deixa no silencioso. É boa, Rodolfo. Pelo amor de Deus. Ou então, cuidado, sabe com o quê? Com a tela de proteção. Eu já vi cada uma. Então, olha, cuidado, né? Menos é mais. Deixa no silencioso. Uma vez, vou contar. Eu tinha na minha... Isso faz tempo, tá? Mensagem vinha e fazia assim um barulho de gota. Tuf, tuf. E eu esqueci, na reunião com esse cliente, de deixar o celular no silencioso. Esse cliente, ele tinha alguns problemas sérios.
Ele ficou assim, doutora, tem goteira aqui no teu escritório. Olha o vexame, né? Então, deixa no silencioso para não ter erro. É isso aí. Então, a primeira lição. Vamos fazer a primeira, então? Olha, não usar celular quebrado, usar o celular no silencioso, né? Ficar bem aparentado, o mínimo viável. Eu tô com o mínimo viável aqui para falar com você, que é meu colega. Não é verdade? Faça isso por você. Segunda lição, então. Faça uma pesquisa sobre o cliente que te procurou. Olha lá, investiga. Gente, no Google tem tudo. Joga o nome da pessoa no Google. Joga o nome dela no vento. Né? Joga lá no Google o nome da pessoa. Você vai ver, vai achar muita coisa. Faz uma pesquisa lá no ESAGE, no EPROC, sei lá onde. Vai aparecer. Pega lá a ficha da Receita Federal, entra na junta comercial, vê se ela tem sócio, se não tem, quanto tempo tem a empresa. Nossa, só ali, gente, você vai brincar, é muito bom. Eu adoro. Você já chega demonstrando interesse que quer trabalhar com a pessoa. Olha, eu pesquisei, até para saber se não dá para trabalhar também. Fala assim, caramba, olha lá, imprensa oficial. Não, você vai achar tudo. Tudo. Até ver se a pessoa tem muitos processos judiciais, se isso é interessante para você, né? Beleza. Faz a reunião bonitinha e tal. Nessa primeira reunião, o que você vai fazer? Você vai ouvir. Gente, a aula de hoje, você não tem ideia. Isso aqui é uma receita infalível para você fechar contrato. Infalível. Você vai ouvir. O que é ouvir? A gente tem 2 ouvidos e uma boca. É para usar os 2 e falar pouco. O pouco que você disser, que já é a 4ª nossa lição aqui, eu vou te contar o que é daqui a pouco. Anota o que você vai perguntar. Se a pessoa é casada, tem que perguntar. Como que está seu estado civil? Não precisa ser, você é casado, para a pessoa não achar que é cantada. Fala assim, qual que é seu estado civil? Como que está a sua situação hoje? Você só mora junto? Aí você faz uma anotação.